Bem-vindos ao Semente Digital, um podcast BCN sobre educação. Hoje o tema do nosso podcast é a literacia financeira na escola. O professor Marco Bento esteve à conversa com a professora Nélia Gomes sobre a importância de ensinar a literacia financeira desde cedo, sobre os desafios de implementar este tipo de educação no sistema escolar e o impacto que pode ter no futuro dos alunos. A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Antes de mais, lembramos os nossos estimados ouvintes para subscreverem o nosso podcast e ficarem atualizados sobre futuros episódios. Iremos convidar educadores de várias áreas para falar sobre temas relevantes para o presente e futuro do ensino. Para saber mais sobre soluções EdTech e dicas sobre tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou nossa loja bcnonline.pt. Então, muito boa tarde. Quem nos ouve ou vê, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Semente Digital. Este podcast é sobre literacia financeira na escola. A propósito, estaremos perto, ou já aprovámos, não faço ideia, o Orçamento de Estado, parece que é a propósito. Isto para dizer que temos como convidada a professora Nélia Gomes, que para além de reconhecida professora, já nos vai dizer um bocadinho mais, pelo menos apresentar-se um bocadinho melhor. Considerá-la minha amiga e vou considerá-la ainda também uma das professoras de Supertab, portanto já é a segunda participante, acho que quero trazê-los todos, que é para quem estiver a ver, porque têm todos alguma coisa de muito especial. E no caso da Nélia, tem esta questão deste trabalho, aliás, já premiado, são trabalhos até já premiados, sobre literacia financeira no primeiro ciclo do ensino básico, que é algo muito, muito curioso e muito interessante. Por isso, bem-vinda. Obrigada. E muito obrigado por estares aqui. Deste modo, a minha primeira pergunta é saber quem é a professora Nélia Gomes. Muito obrigada também pelo convite, não é? Acho que é sempre uma oportunidade de podermos divulgar aquilo que fazemos. Nélia Gomes, não é? Tirei o curso em 2001, foi quando terminei, na Escola Superior de Educação de Coimbra. Uma boa escola. Exatamente, muito boa. E, entretanto, estou neste momento a trabalhar no agrupamento de escolas Dr. Vieira de Carvalho e faço parte realmente do Supertab desde 2019. Eu comecei logo naquele ano charneiro em que tivemos que ir para casa, portanto foi também um grande desafio. Pré-pandemia. Exatamente, iniciar ainda não sabíamos que íamos para casa e entretanto fomos, e acho que foi muito bom termos já iniciado um bocadinho no digital naquela altura e antecipadamente. Portanto, a primeira grande característica que nós temos aqui é, desde logo, o facto de ser uma professora de primeiro ciclo. O primeiro ciclo, por ter toda a capacidade interdisciplinar que mais nenhum professor tem como poder, e isso vai ser importante até para a questão que estamos a tratar aqui hoje. A par disso, tudo aquilo que é competência digital e essa aprendizagem com o digital, desde que seja desde o projeto Supertabis ou desde aquilo que é a própria curiosidade pessoal. A minha questão é como é que aparece também aqui este tema da educação financeira, que é um tema que nós não associamos, grande parte das pessoas, e até colegas do primeiro ciclo não associam propriamente ao primeiro ciclo. Eu gostava de perceber como é que isso apareceu, não só na tua vida, mas na tua vida profissional, não é? Pronto, assim, este tema da educação financeira faz parte do programa da Cidadania e Desenvolvimento já há alguns anos. E, portanto, tinha que ser tratado nas salas de primeiro ciclo e nos anos, principalmente os terceiros e quartos anos do primeiro ciclo. E no início também me vi um bocadinho desamparada porque não sabia muito bem como abordar a questão. E então fui pesquisar, não é? Fui ao Google e encontrei os Cadernos da Educação Financeira, edição do Ministério da Educação. Dizer que até há para todos os ciclos, portanto há um caderno especial para o primeiro ciclo. Pode ser descarregado? Sim, pode ser descarregado. Gratuitamente? Sim, gratuitamente, sim, é do Ministério da Educação, portanto gratuitamente. E a partir daí levei os alunos a conhecer a família Moedas,
E através das vivências da família Moedas, são pequenas histórias. O Presidente da Câmara de Lisboa? Podia ser, exatamente. É a família Moedas e nós acompanhamos a família Moedas através das suas questões também de orçamentos familiares, o como ir de férias, as poupanças, e são cadernos até muito interessantes porque aliam ali a parte lúdica à parte pedagógica. E foi a partir daí que eu consegui também, porque no início também não sabia muito bem como abordar a questão e quais os temas, porque a educação financeira e a literacia financeira têm imensos temas, e esses cadernos seguem os temas que estão no referencial da educação financeira, também emanado do Ministério da Educação, e foi o meu ponto de partida para o ensino da literacia financeira. Até que ponto é que, quando olhas para os cadernos de educação financeira, quando olhas para aquilo que é o currículo de cidadania e a importância que lhe estás a dar, ao invés de única e exclusivamente aquilo que são áreas consideradas áreas de primeira divisão, não é? Português, matemática e eventualmente estudo do meio, não é? A questão é, quando é que começaste a introduzir no primeiro ciclo, em que ano, escolaridade? Foi no terceiro ano. Estava no sim, terceiro ano sim. E foi quando iniciaste esse processo? Sim. E como é que, ao olhar para toda essa temática, percebendo que os cadernos trazem um conjunto de atividades ou de sugestões de atividades, sim, não é? Exatamente. E tu incorporas isso como, na verdade, a narrativa que vem criada com a tal família Moedas, que tem um conjunto de problemas do cotidiano e que precisam ser resolvidos. Exatamente. Pronto. Os cadernos, ou melhor, a cidadania e desenvolvimento no primeiro ciclo não tem uma hora definida, tem que ser trabalhada de forma transversal ao currículo e a todas as disciplinas. E aqui, o facto de serem pequenas histórias, portanto, era possível incorporá-las no português, porque também depois tem um conjunto de vocabulário novo e inerente aqui à literacia financeira. E foi muito interessante também, porque os cadernos trazem a exploração de provérbios, aqueles provérbios que nós ouvíamos, os nossos avós, e de poupança, muito, muito ligados à poupança, e também era muito interessante trabalhar isso na parte do português. E depois temos a parte da matemática, que também podemos, como é óbvio, trabalhar com os problemas de matemática nesse sentido. Acabas por pegar naquilo que é a literacia financeira para depois conseguires trabalhar aquilo que é o teu currículo e as tuas exatamente, sim. Seja na área do português, seja na área da matemática, mas tens como tema e como pano de fundo exatamente, sim. Isso parece-me interessante porque, na verdade, essa interdisciplinaridade parece-me a grande mais-valia. Como é que, quando estás a trabalhar esse tema, ou quando estás a trabalhar a literacia financeira, como é que sentes que, primeiro, os miúdos recebem esse tipo de interações? Ou seja, se eles olham para isso e percebem, conseguem fazer a transferência daquilo que estás a fazer em aula para aquilo que é, na verdade, o cotidiano deles, até com os pais e com as famílias, e depois como é que as famílias também recebem essas atividades? Sim. Se tens algum feedback? Tenho até bastante. Nós falamos muito de poupança, principalmente, porque também, sendo alunos do primeiro ciclo, temos que descer à sua faixa etária e àquilo que é possível trabalhar com eles e que é do seu entendimento. E, portanto, falamos sobretudo muito de poupança. E uma das perguntas que foi lançada a determinada altura, nos últimos anos, foi isso mesmo: vamos poupar para quê? O que é que eles queriam fazer com as suas poupanças? Porque todos eles já sabiam que tinham uma conta no banco, em que os pais lá colocavam qualquer coisa de vez em quando, e muitos deles iam dizendo para um dia tirar a carta, para ir para a faculdade. Também tinha aqueles alunos que queriam poupar para comprar um jogo da PlayStation, por exemplo. Pronto. Mas era sempre no intuito de ajudar os pais, porque se fossem eles a pagar o dito jogo, já os pais não tinham que o fazer. Mesma coisa, se fossem eles a poupar para tirar a carta de condução, evitavam que os pais gastassem mais dinheiro nesse bem, porque acaba por ser um bem. Depois, relativamente ao impacto, que estou agora de repente assim a lembrar-me, uma das mães comentou uma vez que quando agora ia às compras com o filho, o menino já ia procurar as promoções, já ia optar pelo produto mais barato, e isso eles notaram que tinha a ver também com o ensino da literacia financeira. Ou seja,
consideras que isso é extremamente importante ser trabalhado desde os, neste caso foi o terceiro ano, mas pode ser trabalhado desde o primeiro dos 6, 7, no caso da ronda dos 8, não é? Sim. Mas reconhece essa importância e porquê que reconhece essa importância? Sim, mesmo no primeiro ano é importante, vem aí o Natal, não tarda, estamos na época de Natal, e é importante que eles percebam que podem ter muitos desejos, mas que nem todos os desejos devem ser concretizados e os pais não podem, nem devem também, acho na minha opinião, mas sobretudo porque não podem comprar tudo aquilo que os filhos querem. E é preciso explicar, e não é só dizer não porque não, é mesmo preciso explicar o porquê, para eles terem esta pequena ideia de que efetivamente primeiro temos que ganhar dinheiro e depois para poder gastá-lo, que o dinheiro não cai assim do céu. E tens alunos, porque esses alunos com os quais começaste provavelmente já deixaram o princípio. Sim, exato. Consegues, por exemplo, perceber se esse teu trabalho com esses alunos, e que já são várias turmas que provavelmente foram avançando, qual foi o reflexo que teve mais a longo prazo? Ou seja, tens alguma ideia? Dos mais velhos não tenho. Pois. Depois no resto da escolaridade? Não tenho, infelizmente não falamos não fazemos essa articulação ao nível do aprofundamento dos conhecimentos. Sim, eventualmente as famílias poderiam ter falado comigo, mas não foi o caso. Mas eu espero que, principalmente nos 2 últimos anos, com um novo projeto em que estive envolvida, espero que haja um aprofundamento daqui para a frente, porque eu digamos que plantei a sementinha, ou semeei a sementinha, e agora gostava que fosse aprofundado. Eu perguntar agora, ou seja, começaste com os cadernos de educação financeira do Ministério da Educação. Há uns anos atrás, sim. Mas entretanto evoluíste também neste processo de educação financeira no primeiro ciclo. Sim. Como? Isso foi porque temos a sorte, eu trabalho na Maia, e a Câmara Municipal da Maia assina um protocolo com a Fundação António Cupertino de Miranda, e a Fundação disponibiliza aos professores, mas também aos alunos, uma plataforma em que nós temos acesso, eu e os alunos, temos acesso a aulas já pré-preparadas, a vídeos também que explicam muito bem e que representam situações do cotidiano, e depois também temos questionários. E a partir daí, principalmente os questionários, nós vamos olhando para as perguntas, vamos conversando, vamos debatendo em sala e resolvemos aqueles questionários, não só para chegar ao fim e ter tudo certo, mas numa perspectiva de conversar, debater, compreender, perceber vocabulário novo que também aparece nas perguntas. E depois também os alunos motivaram-se muito porque a Fundação lança um concurso no final do ano em que todas as turmas podem apresentar um trabalho sobre um dos temas trabalhados ao longo do ano, sobre um dos temas do referencial da educação financeira, e eles motivaram-se e construímos, tanto no terceiro ano como no quarto ano, construímos um projeto, um trabalho, enviámos e fomos premiados. Pronto, essa é a melhor parte. Em que lugar já agora? Ficámos no primeiro lugar o ano passado, a nível nacional, e no ano anterior não ficámos num dos três primeiros, porque recebemos um prémio extra, porque a temática não tinha a ver com a poupança nem com aqueles temas, tinha a ver com a economia circular. Achas que pode estar a preparar futuros ministros das Finanças? Das Finanças já era muito bom, porque não? Acho que isso é um excelente é um bom impacto, naturalmente. Sim. Consegues dar-me alguns exemplos de atividades que são feitas? Vou dar até o exemplo do último projeto e do último trabalho que nós desenvolvemos o ano passado. Tínhamos já concorrido no terceiro ano e o ano passado foram eles que se lembraram, nem sequer fui eu, porque ainda não tinha recebido os e-mails alerta da Fundação, e eles perguntaram e eu disse-lhes, pronto, vamos ter que pensar, vão para casa, começam a pensar e daqui a 2 dias falamos então sobre o assunto. E eles foram mesmo. E no dia a seguir já tinha uma série de ideias e começamos a perceber quais eram possíveis de ser efetivamente concretizadas e escolhemos uma das ideias e eles trabalharam em grupo. E aí foi o que é que eles fizeram? Criaram um guião e foram eles em grupo que decidiram qual o tema,
escreveram o guião para todos os membros do grupo, porque todos eles participaram. Cada um teve o seu papel no cenário e no cenário que eles imaginaram. E depois gravámos. E qual era o intuito? Ou seja, o que é que eles estavam a preparar? Era um guião sobre? Era um guião sobre um dos temas da educação financeira, um dos temas do referencial. Eles podiam escolher. Pronto. A ideia deles foi imaginar um tribunal em que tínhamos um juiz e depois os advogados estavam, o advogado da defesa, portanto, defendia o réu e depois tínhamos o advogado da acusação, o do Ministério Público, a acusar. E eles tinham que preparar o guião todo e, portanto, aí permitiu-me também avaliar muito a parte do português, também da educação financeira, porque eles tinham que aproveitar todas as aprendizagens que tinham feito. Mas qual era o caso que era discutido do ponto de vista da educação Houve financeira? vários. Um deles era, por exemplo, um hacker que tinha comprado demasiados equipamentos tem que ser, muitos equipamentos para a sua prática profissional, que era ser... Não era hacker, desculpem. Era youtuber. Okay. Era youtuber, enganei-me. Estava demasiado legalizado. Pois, era isso. Comprou demasiados equipamentos para a sua prática profissional de youtuber e estava endividado. Pronto. E como estava muito endividado, foi presente a tribunal e o advogado teve que o defender e dizer que era essencial para a sua prática profissional. O advogado da acusação disse que não, que era demasiado e que não havia necessidade nenhuma. E a sentença do juiz foi vender alguns dos equipamentos e oferecer o valor, porque era uma aprendizagem também, oferecer o valor a uma instituição qualquer. Então, o guião foi desenhado por eles? Foi pelo grupo, totalmente pelo grupo. E a argumentação que era feita entre a defesa sim, tudo, sim. Portanto, eu só intervim na parte da correção. Claro. Pronto, para ajudar um bocadinho. Na estimulação do pensamento. Sim. Seja, pois, claro, essa parte. Ou seja, temos nesse caso em concreto, vários exemplos que eram defendidos e argumentados. Sim, este foi o trabalho de um dos grupos, mas houve outros grupos que foi sobre outra temática. Do ponto de vista de uma semana de trabalho, estamos a falar desse tipo de trabalho ocupar quanto tempo na semana? É assim, não foi... Pronto, é diferente. Tu vais usando isso. Sim, exatamente. Tínhamos um horário do português para a parte da concretização do guião. Eles tinham que elaborar o guião, depois eu também tinha que fazer as correções. E eu não faço correções em casa, pronto, porque prefiro fazer correções com o grupo à minha volta e para que eles entendam quais são os erros. Porque é que eu estou a fazer aquela correção? Porque depois é um diálogo e às vezes eles escrevem como se fosse uma narrativa e tem que haver ali uma correção para que eles entendam o porquê. E, portanto, as correções eram feitas dentro da sala de aula, com eles, enquanto outros grupos estavam a trabalhar, eu ia corrigindo o grupo mais rápido, todos à minha volta, para que todos entendessem o porquê daquelas correções. E depois, temas como trabalhar com eles, perceberem o que é um crédito, a habitação, como é que isso pode ser trabalhado? Como é que trabalhas, por exemplo, temas que eles ouvem muito, até provavelmente em casa, os pais falam, ouvem muito nas notícias? Também. E como é que isso é estimulado com crianças tão pequenas? Isso também foi um trabalho com os recursos que a Fundação nos permite utilizar através do projeto No Poupar está o Ganho, porque há temas específicos com questionários específicos para esses temas. E também eu vou explicando, à medida que aparece uma pergunta, explico o vocabulário novo que existe naquela pergunta e também vou explicando o que é que aquilo significa. E eles perceberam muito bem que se eu comprar um televisor, depois tem que ser com exemplos do cotidiano, do dia-a-dia, coisas que eles percebam muito bem. Se eu comprar um televisor e não tenho dinheiro eu não usei esta expressão, mas para pagar na hora, eu posso recorrer, porque efetivamente hoje em dia é possível em qualquer lado recorrer ao crédito, mas que no final o valor do televisor vai ser inflacionado com o juro extra, aquele pagamento extra que eu tenho que dar à empresa que forneceu o crédito. Eles entenderam isso muito bem, porque se o televisor custasse 100 euros, teria que pagar no final 120, ora aqueles 20 euros, eles começam a pensar, 20 euros, já podia comprar outra coisa qualquer, não é?
E eles, com pequenos exemplos deste tipo, assim, muito simples... Porque os colocas na prática. Exatamente. E eles sabem, porque bem à volta, às vezes, avaria-se um equipamento em casa e os pais têm que ir comprar. Portanto, Sentiste que depois desse tipo de exercícios que vais fazendo com eles, que eles te chegam à escola com casos práticos de casa, ou seja, achas que levam essas mensagens para casa e que depois chegam, professora, e pensar aí, olha, o meu pai... assim, sentes depois essa pressão até não é uma pressão positiva? Sim, é sempre positivo. E eles às vezes dizem... um processo de educação também para as famílias. Claro, sim, eles transportam e levam para casa e houve muitos feedbacks positivos da parte dos pais. Eu sei que houve uma vez um dos alunos que chegou à sala e disse-me, o meu pai disse que este era o melhor projeto que podia ter aparecido na escola. Porque finalmente tentou perceber como é que funciona isto, não é? E eu acho que isso, quando nós ouvimos esse tipo de comentários da boca dos miúdos, porque é muito genuíno, eles chegam porque ouviram aquilo em casa e é muito, muito bom. Exemplos práticos, eles vão dizendo que foram às compras e que foram escolhendo as coisas mais baratas, os pais também vão dizendo, pronto. E no final do ano nós ganhamos o primeiro prémio e depois o prémio era uma viagem, uma pequena viagem ali no Rio Douro, entre as pontes, e foi muito bom, porque os pais, além dos meninos irem, os pais acompanharam, portanto foi um passeio de família. Pronto, foi assim uma ligação muito boa para terminar o ano, foi muito bom. Foi bastante bom. Como é que sentes que é importante, neste caso, o digital nesse tipo de projeto? Ou seja, estás no projeto Despertário, onde, para quem já ouviu episódios anteriores, que implica todos os alunos terem um tablet em sala de aula, com conexão à internet, ou seja, como é que vês que a aplicação deste projeto em concreto é diferente pelo facto de teres este tipo de recurso em sala de aula, ou seria se não os tivesses? A Fundação disponibiliza-nos então a plataforma e os questionários online. Cada aluno tem o seu acesso e nós podemos utilizar então o acesso através dos tablets à plataforma. E cada um deles também preenchia os questionários, às vezes individualmente, outras vezes em grupo turma. Isso logo aí é muito bom. Isso eles gostam muito mais, principalmente porque existe essa possibilidade de o fazerem sozinhos e controlam, exatamente. Depois também havia uns joguinhos ligados aos trocos, fazer trocos, que é muito importante também, e a plataforma também tem esses jogos. Mas se não tivermos o tablet na sala, a Fundação também disponibiliza os cadernos que são a cópia da plataforma online. Em versão papel, exatamente. No entanto, o projeto Supertab e o facto de eu ter o digital presente na sala de aula e um tablet para cada um deles, isso foi muito bom e foi essencial, acho eu, na minha opinião, pelo menos, porque anteriormente já tínhamos feito trabalhos em que eles, um dos trabalhos anteriores tinha sido, seguinte que me lembro agora, uma entrevista que eles inventaram a pares, e eles foram gravar a entrevista fora da sala de aula. E as primeiras vezes praticamente não se ouvia, pronto, e tiveram que gravar e voltar a gravar muitas vezes para que a entrevista seguisse de forma fluente e que se percebesse. Quando chegámos aqui ao projeto, quando chegámos à parte das gravações, foi muito mais simples, porque eles já sabem colocar a voz, porque já tinham treinado antecipadamente com os tablets e com as tais entrevistas que eles gravaram em grupo. Pensas que a educação em literacia financeira, que é algo que está perfeitamente disseminado nas escolas? É assim, nas outras escolas eu não sei. Sim, a tua opinião, tens teus também, tens contacto com diferentes realidades, se achas que, ou sentes que na verdade estás a fazer alguma coisa de facto de muito especial? Pronto. No agrupamento Dr. Vieira de Carvalho, eu costumo ser coordenadora de ano e então temos uma planificação que efetivamente contempla a literacia financeira e, portanto, e também temos o tal protocolo com a Câmara Municipal, entre a Câmara Municipal, e a Fundação, e os meus colegas sei que estão inscritos e inscrevem-se sempre e desenvolvem também as atividades propostas pela Fundação.
Nos outros agrupamentos não faço a menor ideia, não é? Mas aqui sei que isso acontece. Eu, se calhar, destaquei-me porque concorri, não é? Aceitei os desafios da Fundação, motivei os alunos também para que eles efetivamente concretizassem, porque eu sozinha também não consigo nada, não é? Eles têm que aderir, eu tenho que os levar, tenho que despertar aquela curiosidade. Mas sentes que no ensino, ou seja, de forma que é para não estás até aprisionada, o agrupamento do Dr. Vieira Carvalho tem até porque, e até as escolas da meia, porque tem Exatamente. Um ecossistema especial. Aliás, como todo o Conselho tem um ecossistema muito especial. Exato, sim, é verdade. Não é isso que estou a dizer. Estou a dizer, na tua visão mais holística, mais geral daquilo que é o sistema educativo, achas que os alunos atualmente, não estou a falar só do primeiro ciclo, Sim. achas que têm, até porque notas isso pelos pais que nós temos, não é? Que já foram alunos, achas que há conhecimento, há literacia financeira no nosso sistema, ou no nosso país? Pois, ainda ser de forma mais eu acho que o facto de agora estarmos a falar tanto em literacia financeira, e parece-me que agora já há a possibilidade muito daqui a pouco tempo de termos uma disciplina no secundário de educação financeira, no horário ali, penso que é devido ao facto de as últimas gerações não terem grande conhecimento ao nível da literacia financeira. E isso nota-se porque ouvimos muitas vezes falar na televisão, nos meios de comunicação social, de haver muitas famílias com endividamento excessivo. Por isso, efetivamente, foi necessário criar este referencial. E até se nota isso, porque quando os pais, na verdade, são surpreendidos com o facto dos alunos saberem sobre determinados assuntos e alguns até aprenderem alguns conceitos que se calhar fazem confusão, ouvem muitas vezes na televisão, mas não têm bem noção do que é que eles valem. Isso, se calhar, também é a melhor prova que tens de que o trabalho que estás a fazer é um trabalho de excelência, não é? Porque mostra que estás a fazer uma aprendizagem efetiva, sim, e com um impacto bastante positivo. Pelo menos eu espero que a sementinha esteja lá e comece a crescer. Daqui a questão é, por que razão é que, se calhar, os professores não valorizam tanto esta temática? Dentro daquilo que é cidadania e desenvolvimento, há outras, como nós sabemos. Porquê que achas que não é um tema muito valorizado? Quando, na verdade, permite, como deste bons exemplos, fazer essa ligação entre aquilo que é o português e a matemática e o estudo do meio e ter tudo a funcionar de forma muito fluida. Eu penso que também é um bocadinho aquele receio de iniciar e não estar a fazer o correto. Eu também, quando vi que aquilo estava nas planificações, também não sabia bem por onde começar, daí eu ter ido à procura. Mas até aproveito para dizer que a Fundação acompanha os professores, dando formação aos professores e um acompanhamento ao longo do ano. Se for preciso esclarecermos alguma dúvida, eles estão sempre presentes. Mas também o Ministério também oferece formação. É só ir ao site Todos Contam, chama-se mesmo assim, Todos Contam, e o Ministério tem formação anual sobre o ensino da literacia financeira. Portanto, isso é muito importante. Eu acho que o desconhecimento é que leva a que os professores estejam um bocadinho de pé atrás e com receio de iniciar e não estar a fazer o mais correto. Para terminarmos, são duas questões que queria fazer ainda. Uma delas é, se tivesse que, para aqueles que estão a ouvir, professores, se quiserem começar a trabalhar esta questão da educação, da literacia financeira na educação, quais eram as tuas primeiras recomendações? É sim. Primeiro é usar os exemplos do cotidiano, aqueles exemplos que são próximos dos alunos, porque eles aí compreendem perfeitamente e depois, mais tarde, quando forem mais velhos, conseguem transportar para outros exemplos. Depois é ir, lá está, se não tiverem a sorte que eu tenho de estar no Conselho da Meia, é ir ao Ministério da Educação, porque está no site do Todos Contam, estão lá os cadernos. E eu não conheço, pronto, não tive curiosidade de ir ver os outros ciclos, os outros cadernos, mas o do primeiro ciclo, para iniciar, acho que está muito, muito bem. Muito bem. A última questão, o que é para ti ser professora? Foi tanta coisa. Tens que resumir nos 2 minutos que tens. Pois, ora, aprender a renovar estratégias todos os anos, porque as turmas são sempre diferentes e de um ano para ano também vão crescendo e os alunos vão crescendo e, portanto, temos que adaptar-nos a eles e eles também têm que se adaptar a nós, claro.
E, portanto, é renovar estratégias todos os anos. Mas também aprende-se muito com aquilo que eles vão dizendo na sala, com aquilo que eles nos trazem, com o carinho que eles nos dão. Também aprendemos muito. E depois é, sobretudo, perceber que estamos ali a despertar a curiosidade. Além desta curiosidade, é conseguir que eles percebam que podem fazer todos os dias melhores, mais e melhores. E quando eles percebem, quando eles aprendem a ler, quando eles fazem este guião, porque estava tão bem, pronto, algumas correções, porque há sempre correções, nunca nada está perfeito. Quando fomos gravar, também houve sempre, vamos parar que aqui ficava melhor outra coisa. E aprende-se muito, e quando eles conseguem, é fenomenal. Muito bem. Agradeço-te muito, aliás, assim como deixaste e vais deixando a tal sementinha nos teus alunos, esperemos que neste podcast também possas ter deixado a sementinha a quem nos ouve para que procure saber mais sobre a literacia financeira, e estás de parabéns. E ser professora nota-se pela forma entusiástica com que falas sobre isso. Muito obrigado a quem nos ouve e vê. Até ao próximo podcast. Obrigada. E para todos os nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a nós no podcast Semente Digital da BCN. Neste episódio, exploramos a importância da literacia financeira nas escolas com a professora Nélia Gomes. Para o próximo episódio, estamos a preparar um especial de Natal com um resumo de todos os temas que abordamos ao longo do ano, além de notas e dicas exclusivas do professor Marco Bento. Não percam o último episódio da nossa primeira temporada. Até à próxima!